Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo, em mais uma aula de História. Bom galera, o conteúdo que é referente a esse vídeo é um conteúdo revisional. Bom, esse conteúdo ele é trabalhado para vocês fazerem a prova da P2 do segundo trimestre. E segundo o que eu estabeleci no roteiro de estudo de vocês, eu coloquei a questão das civilizações pré-colombianas e também o início da colonização espanhola aqui na América. Então fiquem atentos a alguns pontos que eu vou trazer para vocês conseguirem fazer uma boa prova. Bom, a respeito das civilizações pré-colombianas, como já foi trabalhado até num outro vídeo revisional para P1, já que eu explorei esse conteúdo também na P1, vocês devem ficar atentos à questão cultural dessas civilizações pré-colombianas, a questão das estruturas políticas. É legal a gente saber a diferença da formação política dos maias em relação aos astecas e os incas. Os maias, eles tinham uma organização parecida com as cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha um próprio líder, uma própria organização independente de outras cidades. Já no caso dos astecas, nós temos justamente uma formação de império, onde os astecas vão dominar outras civilizações ali na região ali, da América Central, a região do México, Guatemala e por aí vai. E os astecas eles vão ter uma estrutura já um pouco mais encorpada em relação aos maias, o que não significa que os maias não tinham grandes contribuições, muito pelo contrário. Os maias eles são de um momento anterior à formação dos astecas e ainda assim nós podemos ver elementos ali de medicina, matemática, astronomia. Então eles tinham diversos elementos aí riquíssimos, até com uma própria culinária, e esses elementos eles de certa forma vão influenciar muito a cultura asteca, até a própria religião, certo? Sobre os incas, formação de império, uma estrutura extremamente diferenciada, avançada. Os incas eles vão dominar diversas regiões aqui no eixo da América do Sul e, nesse sentido, quando os espanhóis chegam na América, eles vão aproveitar de algumas situações, de alguns mecanismos presentes no próprio Império Inca. É o caso da mita. Então fiquem atentos a como funcionava a mita no Império Inca e como ela passou a ser utilizada pelos espanhóis, certo? Agora falando sobre os espanhóis. Os espanhóis eles vão colonizar a América a partir ali de um primeiro contato, onde o Cristóvão Colombo vai chegar ali numa região das ilhazinhas ali do Caribe. Depois, outros navegadores espanhóis vão estar penetrando no continente da América pela região ali do México. Bom, o primeiro contato de Colombo já vai indicar ali a possibilidade de encontrar grandes fontes ali de ouro e prata. Isso só vai acontecer mais à frente quando os espanhóis encontram os astecas. E a partir disso, nós temos aí uma intensa chegada de espanhóis na América em poucos anos, diferentemente dos portugueses, que na América Portuguesa, num primeiro momento, eles não vão povoar intensamente a América Portuguesa. Vão vir poucos portugueses para utilizar as terras para o plantio ou para extração de, bem dizer, mercadorias como o pau-brasil. Então ainda não acontece no primeiro momento, no caso da América Portuguesa, uma colonização intensa no sentido de povoamento dos portugueses. Eles vão explorar muito nossas terras, vão exterminar as culturas indígenas, vão também utilizar trabalho escravo, plantation, mas os próprios portugueses eles não vêm em tão alto número como os espanhóis. Voltando a essa questão dos espanhóis, pelo fato de terem ouro e prata aqui na América, eles vão se interessar mais. Então muitas pessoas vão sair da Espanha para vir para a América. E nesse sentido, pegando
toda a região da América Central e América do Sul, com exceção do Brasil, os espanhóis dominavam todas essas regiões. E eles vão dividir essas regiões em vice-reinos, onde, né, na chefia da administração desses vice-reinos, nós vamos ter espanhóis. Ou seja, os caras eram puro sangue, eles não se misturavam com o pessoal, né, que nascia aqui na América. E nesse caso, esses indivíduos puro sangue, dentro de uma divisão social, dentro de uma hierarquia social na América Espanhola, eles eram os chapetones. Então fiquem atentos a quem são os chapetones e quais cargos eles ocupam. Já a questão dos criolhos, esses seriam a segunda divisão, a segunda escala nessa pirâmide. Os crioulos são filhos, né, de espanhóis aqui na América. Esses filhos de espanhóis, eles geralmente assumiam cargos, né, de uma segunda importância, como é o caso, né, depois que vai ser criado mais à frente, a questão das câmaras municipais. Então, eles tinham uma relevância na colônia, uma relevância que estava abaixo da relevância dos chapetones, ou seja, os espanhóis, os puros sangues. E abaixo dos crioulos, nós temos justamente pessoas mestiças, indígenas e afrodescendentes, no caso, escravos. No caso da América Espanhola, a mão de obra escrava indígena, ela vai ser bastante utilizada. O que não significa que na América Portuguesa também não houve a utilização de mão de obra escrava indígena. Só que a aplicação da mão de obra escrava indígena na América Espanhola, ela foi mais utilizada do que na América Portuguesa. Dentro desse contexto, os espanhóis, eles utilizaram elementos já presentes na cultura dos nativos aqui na América para conseguir explorá-los. É o caso, né, volto a falar, da mita. A mita, ela era um elemento ali de contribuição, uma espécie de imposto dentro do Império Inca, onde, durante uma determinada parte do ano, pessoas que eram súditas ao Imperador Inca iriam trabalhar ali em obras públicas, em extração de minérios, entre tantas outras coisas, para, né, pagar essa espécie de tributo ao imperador. Quando o imperador é destituído pelos espanhóis, os espanhóis eles meio que substituem esse lugar do imperador e forçam os indígenas a trabalhar durante um determinado período do ano, certo? Então essa seria a mita. A encomenda, ela tem uma formação parecida, porque lotes de indígenas vão trabalhar de maneira forçada, compulsória, nas mãos de espanhóis, onde esses espanhóis vão estar, né, dando alimentos para esses indígenas e dando uma educação para esses indígenas. Mas o detalhe é que essa educação é uma educação, né, segundo uma visão de mundo do espanhol, ou seja, né, uma educação dentro ali da ideologia cristã, que no caso, dentro do ideário indígena, não fazia muito sentido ele ter interesse em aprender aquela visão de mundo europeia. Então, muitos desses indígenas, eles eram forçados, não é que eles queriam ser educados por aquela visão de mundo europeia. Eles, né, ficavam sem alternativa mesmo, pois, né, com o implemento, né, da colonização espanhola, muitos desses indígenas também eles foram desvirtuados das suas regiões de origem, então eles meio que não conseguiam mais ter o mesmo estilo de vida, né, conseguir alimentos e tudo mais. Então, a alternativa, muitas das vezes, era trabalhar para esses espanhóis, que muitas das vezes também forçavam esses indígenas. Então, a encomenda é uma espécie de troca, vamos colocar entre aspas, onde os espanhóis davam educação, uma educação de visão de mundo europeia, para os indígenas, e os indígenas davam em troca o seu trabalho. Só que esse trabalho, né, não era consultado aos indígenas, eles meio que eram forçados àquilo e, né, nesse sentido eles trabalhavam durante um período, depois eles eram liberados. Então, tanto a mita quanto a encomenda, elas eram ali uma forma de escravizar os indígenas, só que essa escravidão, de certa forma, tinha um prazo, o que não significa que eles não eram intensamente explorados durante esse período.
Esses dois elementos aí eram uma forma dos espanhóis driblarem também, né, as instituições católicas que vinham para a América. Essas instituições católicas, as chamadas missões, elas vinham com a missão, né, desculpa, né, a redundância, mas elas vinham com o objetivo de catequizar os indígenas. Mas por que essas missões vieram para a América catequizar os indígenas? Porque durante um período anterior aconteceram diversas reformas, diversas modificações religiosas na Europa, e a Igreja Católica se organizou ali no Concílio de Trento, né, a chamada Contra-Reforma, e eles estabeleceram o quê? Estabeleceram que deveria se buscar novos fiéis em outros locais do mundo. E os indígenas acabaram se tornando um dos principais focos da Igreja Católica naquele contexto. Bom, na busca por mais fiéis aqui na América, essas próprias missões elas vão ser utilizadas como uma forma de forçar a visão de mundo europeia na cabeça dos indígenas. Só que à medida que missões como as missões jesuíticas vinham se estabelecendo na América, vinham ficando um tempo na América, esses jesuítas que alfabetizavam esses indígenas, esses nativos, eles vão começar a argumentar o quê? Bom, eles são católicos, eles são cristãos, então não faz mais sentido vocês escravizarem eles, porque a partir do momento que ele é um cristão, ele é uma criatura de Deus, é um ser iluminado por Deus. Então, essas próprias missões jesuíticas e tudo mais, elas vão, em alguns casos, defender os indígenas desses maus tratos. Então, a forma de driblar essas argumentações, essas defesas dos indígenas, eram também a própria mita e a própria encomenda. Certo, galera? Bom, só para fechar, a Igreja Católica na América, ela tem esse lado, em tese, pelo menos algumas missões, não significa que todas fizeram isso, mas algumas missões tiveram esse papel aí de defesa dos indígenas. E, por outro lado, a Igreja Católica na América, ela vai determinar o quê? O extermínio cultural de diversas civilizações, diversas nações indígenas, a partir do momento que foram queimados muitas artes indígenas, nativas aqui na América, até livros, no caso dos astecas, eles tinham, os astecas, os maias, eles não tinham escrita elaborada, mas eles tinham uns documentos de contagem, na questão tributária, na questão cultural, religiosa, e muitas dessas artes, muitos desses documentos, em tese, eles foram apagados do mapa. Então, a Igreja Católica aqui na América, com o próprio Tribunal da Santa Inquisição, vai ter esse papel aí de apagar a cultura dessas civilizações nativas. Certo, galera? Então, por favor, fiquem atentos à questão das civilizações pré-colombianas, que o destaque é para os maias, astecas e incas, e o lado da colonização espanhola, a questão ali do extermínio cultural, a questão da divisão social, chapetones, crioulos, escravos, mestiços e indígenas. Fiquem atentos também às divisões dos vice-reinos, talvez caia na prova. E esse lado da Igreja Católica, que eu acabei de explicar para vocês, certo? Então, um forte abraço a todos, façam uma boa prova e até a próxima, galera!